A nossa pausa do café é uma conversa hoje com a otorrino, isso é para derrubar apresentador, tá? Otorrinolaringologista. Aê, cadê as palmas? Cadê as palmas? Astral, é as palmas. Otorrinolaringologista, tá? Daqui a doutora Eliette Inácio. E o tema de hoje, por que adoecemos mais durante o inverno? Doutora, satisfação conhecê-la. Bem-vinda aos nossos estúdios. Obrigada pelo convite. Olha, tem vários fatores aí com relação por que a gente adoece mais no inverno. A temperatura, não muito, mas a gente cai um pouco aqui a temperatura, em torno de uns 10 graus, que a gente está acostumado com 35, às vezes chega a 24. E para o Nordeste isso já é considerável, né? É verdade, né? Então, isso é um fator. O outro fator é que no inverno as pessoas normalmente não se hidratam muito. É verdade. A gente não sente muita sede. O que acontece? Dentro do nariz e dos seios da face, das vias aéreas respiratórias, nós temos uns cílios que eles precisam ser hidratados. Então a gente tem que tomar água e deve se lavar o nariz. Essa lavagem do nariz, ela pode acontecer com o quê? Com soro fisiológico, com água comum? Qual é o indicado melhor? O ideal seria soro fisiológico. De preferência, o soro com jato contínuo. Gelado ou natural? Não, natural. Porque você sabe que tem uma mania, né? De se guardar, abrir o soro. Eu mesmo já fiz isso. Pôr na geladeira. Não vou mentir, não. Eu mesmo já fiz porque eu tenho rinite, né? Abre, deixa na geladeira e aí, gelado, né? Como você tem rinite, o estúdio aqui é frio, né? Ou seja, os movimentos que eu falei dos cílios, ele diminui no frio. É verdade. E aí você tem que, volta e meia, ter um sorinho aqui. Eu não falo só água, mas um sorinho de jato contínuo para você lavar. Isso melhora muito a rinite. Entendeu? Então vale a pena você fazer esse hábito. Isso até quem trabalha em escritório, que às vezes é meio que obrigatório, porque tem computador, tem que deixar a sala muito gelada, dá uma hidratada no nariz com soro, de preferência com jato contínuo. Mas pode ser soro comum? Pode, mas de preferência jato contínuo. Bom, mas nessa época existem muitos mitos e algumas verdades. Então nós separamos algumas perguntas para a senhora poder dizer para os nossos telespectadores o que é verdade e o que é mito. Por exemplo, bebês são mais propensos a desenvolverem doenças respiratórias no inverno. Mito ou verdade? É verdade, mas aí eu vou complementar. Não só os bebês, mas os idosos também. Por mecanismo. O bebê, porque tem a fossa nasal bem estreitinha, o pouco de secreção que acumula, essa secreção ela tem muita proteína, alimenta os vírus que existem. Então esse é um dos fatores. Fica ali o ciclo vicioso, né? Exato. E assim, muitas e muitas vezes a gente já está na época do inverno de vírus. E os vírus, eu brinco muito que a cada dia eles ficam mais espertos. Eles mudam, tanto que é comum você ir no médico, é uma virose. Porque se você teve uma catapora, jamais você vai ter de novo. Ou se você se vacinou para catapora, você não vai ter de novo, porque esse vírus não muda. Já esses vírus respiratórios, cada ano que passa, eles estão mudando. Tanto que a vacina só consegue proteger você no máximo 10 meses. Por isso a importância de se vacinar todos os anos. Isso, se a gente pudesse fazer a cada 10 meses seria o ideal. Porque com 10 meses você já... É o prazo de validade da vacina. Da vacina. Entendeu? Próximo mito ou verdade? Vamos lá, produção. Tomar sorvete aumenta a chance de ter doenças respiratórias no inverno. Aí eu, como pai, já cheguei pro meu filho, ele resfriado, com rinite também, né, muitas vezes. Ele quer sorvete, não, você tá sorvete nem pensar de maneira nenhuma. Afinal de contas, eu posso oferecer sorvete ou não? Olha, sorvete, se você já tiver resfriado ou com a garganta irritada, não deve. Aquela história da vovó que ela ensinava pra gente, põe um casaco. Exatamente. Não, toma mais um chazinho, que é uma coisa quente, uma sopa quente, uma canja. Isso é verdade. Então tem um fundo aí. Tem. Agora, se é no verão, ou você no inverno não tem nada, não está resfriado, a garganta está tranquila, não tem por que tirar o sorvete, não. Tá liberado, tá tudo liberado. Mais um mito ou verdade aqui, por favor, produção. Alergia e doença respiratória são as mesmas coisas? Não. A alergia ela é genética, é hereditária. A doença respiratória você adquire. A alergia pode facilitar a doença respiratória, sim. É um condutor, né? Isso, né?
O que acontece com as vias respiratórias, que antes a gente separava de superior e inferior, hoje é uma coisa só. Então, o que acontece com as infecções respiratórias? Pode ser sinusite, pode ser rinite, pode ser faringite, amidalite. Tudo isso. Porque tudite. Tudo é de it, é problema. E às vezes uma traqueite, que vem aquela tosse persistente, né? Então, assim, alergia é uma coisa que você tem, que você herdou. Muitas vezes é genético. É genético, na grande maioria das vezes. Quase 100%. É. E a doença respiratória vai depender do período ou da sua imunidade. Porque tem gente, por que numa clínica, por exemplo, ou num shopping, meio mundo de gente se expôs ao vírus? Não é todo mundo que tem. Por que só algumas? Porque tem a parte imunológica que a gente não pode esquecer. Entendeu? Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Já o rinítico, que é os alérgicos, o que é que a gente pede? Lava o nariz, porque você melhora em 90% das crises de alergia. Porque na hora que você lava, você tirou os alérgenos. O que irrita o nariz do alérgico? São os alérgenos que existem no ar. Quer dizer, é uma prevenção extremamente barata, lavar o nariz, simplesmente, simples, né? Dá para fazer em qualquer lugar. Qualquer lugar. E é melhor, a gente sabe que é prevenir do que remediar. Porque, sim. Venhamos e convenhamos, doutor, os medicamentos para os alérgicos não são baratos não, viu? E não é só isso, sabe, Tiago? É assim, às vezes a gente tem que entrar com corticoide para aliviar, e é medicação que não é seu. Porque na hora que o organismo não identifica aquele produto, vem os efeitos colaterais, sabe? Que a gente usa no máximo 5 dias. Exatamente. Vamos para a última dúvida. Ar-condicionado pode provocar doença respiratória se tiver sujo? Perfeito. Se tiver sujo, com certeza. Agora, é só isso, é como eu falei no início. O ar muito frio, ele diminui os batimentos dos cílios, então você fica com secreção. O ar condicionado, ele é naturalmente seco. Então, o que fazer para evitar isso? Água. Tome água e hidrate o nariz, porque infelizmente a gente mora, ou felizmente a gente mora num país tropical. E dificilmente você vai ter algum lugar que não tem ar-condicionado. Dificilmente. Você já viu algum lugar que não tem? Hoje em dia, ar-condicionado, para quem pode ter, né, é gênero de primeira necessidade. Eu acho. Entendeu? Então, assim, eu chego para os meus pacientes e coloco, olha, põe 22 para deixar friozinho. Quando for dormir, põe 24, 25. Porque o ar-condicionado, com temperatura muito baixa, interfere na fisiologia do nariz. Hidrata. Essa questão do ambiente muito seco, aquela coisa de você botar uma toalha molhada ou um balde com água no quarto para manter uma umidade, funciona? Por exemplo, eu morei em Brasília há muitos anos e lá é muito seco, porque a gente está na região de serra, né? Então, assim, eu deixava em alguns momentos eu deixava lá, de fato, algum recipiente com água. E o engraçado é que ao acordar, esse recipiente, a água tinha diminuído, ou seja, tem algum efeito positivo ou é mais psicológico? Também. E tem aquela história do efeito placebo. Mas está funcionando. Se você acredita, então continua. Mas a gente sabe que é muito pouco a evaporação. Hoje em dia, com tecnologia, você tem os vaporizadores. Aqueles sim funcionam. E dependendo do ambiente, se for um ambiente grande, um só é pouco. Você precisa às vezes de 2, mas se você coloca, normalmente os quartos não são tão grandes assim. Você coloca próximo da sua cama o vaporizador, e principalmente Brasília, que realmente é muito seco, às vezes chega a rachar o nariz e a ter sangramento até. E os riníticos, coitados, são os que sofrem mais. E quem tem problema de garganta também, porque você acaba o nariz entupido, acaba respirando pela boca. Aí já gera outro problema. Exatamente. Aí vale uma outra sexta-feira para a senhora retornar aqui, para que a gente possa exatamente falar sobre esses assuntos. Doutora, prazer conhecê-la. Prazer. Volte mais vezes. Obrigada. Grande abraço, obrigado pelo carinho.